Saúdo-vos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Respondo pelo nome de Abel Antônio Moiane. Venho através deste meio a lhe encorajar a assistir o servo do Senhor, de nome Adilson Rungo, que vai compartilhar o tema: o grande eu sou, o Deus suficiente. Lhe encorajo, amado irmão, amado ouvinte, a assistir, a escutar esta mensagem, pois depois de assistir não vai se arrepender. Vai descobrir que o Deus de Abraão, de Jacó e de Isaac, Ele é um Deus suficiente para a sua vida. Não importa por que situação está passando, Ele é suficiente para lhe suprir em tudo. Vá nessa e não vai se arrepender. Que Deus lhe abençoe no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Paz e graça, amado irmão que me escuta. Paz e graça, amado irmão que me assiste. A Igreja Evangélica Vasos Escolhidos de Cristo, no âmbito da sua responsabilidade social e conscientização, vem através desta dizer que a Covid-19 é uma realidade. Fique em casa e vamos juntos orar para a salvação da nossa nação, para a salvação do mundo. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo de número 3, versículo 9 ao versículo 14. Êxodo, capítulo 3, versículo 9 ao versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Eis, pois, que o clamor dos filhos de Israel é vindo diante de mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem eu sou, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E lhe disse Deus: certamente eu estarei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Logo que houveres tirado este povo do Egito, adorareis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: eis que eu, quando chegar aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, se eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Estamos orando. Bom Deus, em nome de Jesus, estamos em sua presença. Neste momento, Deus, queremos partilhar a sua palavra. Todavia, Senhor, sem a sua presença, nada podemos fazer. Jesus, Pai, nos deixou algumas palavras, as quais nos servem de orientação. Quando Ele dizia: as minhas palavras são espírito e vida. Usamos assim, Senhor, nos aproximar, para que no dia 2, Senhor, possa nos vivificar através da sua palavra. Duas coisas eu quero lhe pedir, ó Deus, neste momento.
A primeira é que o Senhor possa falar com alguém de uma maneira individual, Senhor. De uma maneira particular. Que esta palavra vá ao encontro ao coração de alguém de uma forma particular. A segunda coisa é que o Senhor fale conosco de uma maneira coletiva como igreja. Fale conosco, Senhor, de uma maneira coletiva como corpo de Cristo. Aquele que deve ser edificado para que a gente possa ser um como o Pai em Cristo é. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos desde já para todos sempre. Amém. No dia 12 nós queremos partilhar a palavra de Deus e teremos como tema o grande eu sou, o Deus suficiente. Para melhor compreensão deste tema, o grande eu sou, o Deus suficiente, torna-se pertinente fazer uma análise histórica deste texto aqui que nós estamos para ler, que lemos, melhor dizer. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo de número 12, a gente encontra um homem que é chamado por Deus. Este homem, Abraão. Abraão é chamado por Deus e ele dá uma promessa. Abraão faz uma aliança com Deus. E Deus disse para Abraão que dele faria uma grande nação. Então este homem segurou-se nessas palavras que Deus lhe dissera e foi prosseguindo na sua fé à espera daquilo que Deus prometera que faria através da vida dele. Mas no meio da sua caminhada, Abraão ele encontra-se com um impasse que colocava em causa a promessa que ele tinha, que colocava em causa a expectativa que ele tinha, que colocava em causa as palavras de Deus sobre a vida dele. Este impasse é que a sua esposa, Sarai, não poderia conceber, não podia conceber. Esta mulher era estéril e num primeiro momento esta dificuldade aparece como um impasse para a vida de Abraão. Mas a Bíblia nos mostra no capítulo de número 21 que Deus não olhou para este impasse. Deus agiu de uma forma poderosa ao ponto de que o filho lhe fora nascido. No capítulo 21 nós verificamos o nascimento de Isaac, o herdeiro da promessa de Abraão. E quando nós vamos analisar também a vida de Isaac, percebemos que a esposa de Isaac encontrara a mesma dificuldade que a esposa de Abraão. Mas a Bíblia diz que Isaac ele orou pela sua esposa. Ele aproximou-se diante de Deus em oração a favor da sua esposa, porque ele tinha em mente de que através dele, através do seu pai, Deus faria uma grande nação. E nós percebemos no capítulo de número 25 do livro de Gênesis que a esposa de Isaac concebe, ela tem 2 filhos, Esaú e Jacó. E quando nós olhamos para esses homens, a Bíblia diz que no capítulo 29, Jacó, o homem que Deus escolheu, ele casa-se. E ao casar-se, Jacó ele tem filhos, 12 filhos. Esses filhos que são, os seus nomes são, os filhos são os pais das tribos de Israel. E quando nós continuamos a analisar ainda a história deste povo, nós podemos perceber que entre eles, esses filhos, eles começam a se invejar. Eles começam a se invejar. A Bíblia diz que os outros filhos olhavam para José e invejavam a José por causa dos sonhos que José tinha. E nós podemos perceber que no capítulo de número 37, José é vendido pelos seus irmãos. Então, depois de ser vendido, José, ele para no Egito, ele começa a sofrer lá anos e anos e anos. Mas porque Deus tinha um propósito na vida, não só de José, mas na vida de todos os filhos de Jacó. Nós podemos perceber que após de José ter parado na prisão, no capítulo de número 41 do livro de Gênesis, a Bíblia diz que Faraó, ele sonha um sonho. E quando ele procura alguém dentro do seu reino para interpretar este sonho, não encontrou ninguém qualificado, não encontrou ninguém que tinha o espírito
Espírito de Deus capaz de poder revelar este sonho. Mas alguém testifica a favor de José e José sai da prisão para revelar, para interpretar o sonho de Faraó. E ele passa de prisioneiro para governador do Egito. E no capítulo número 45 do livro de Gênesis, nós percebemos que após o mundo daquele tempo passar por uma grande dificuldade, após o mundo daquele tempo passar por fome, José, ele convida a mando de Faraó a sua família para que possam vir ao Egito, para que possam habitar no Egito. Mas nós percebemos ainda no livro de Gênesis que chega um dia que Jacó morre, chega um dia que José morre, chega um dia que o Faraó daquela época ele morre. Então, no livro de Êxodo, capítulo de número 1, a Bíblia diz que levantou-se um novo Faraó que não conhecia nem a José, que não conhecia a história de José, que não sabia aquilo que José havia feito a favor do Egito. Levantou-se um novo Faraó que não sabia como aquele povo que estava no Egito havia chegado. A Bíblia diz que este Faraó sentiu-se ameaçado ao olhar para os israelitas naquele lugar. A Bíblia diz que aquele Faraó, quando olhou para aquele povo, ele se sentiu amedrontado. Ele ficou com medo de, no meio daqueles homens, aparecer alguém que quisesse usurpar o seu estado. Então a Bíblia diz que este Faraó decidiu escravizar este povo. A Bíblia diz que este Faraó decidiu fazer com que a vida deste povo fosse uma vida amarga. A Bíblia diz que este Faraó decidiu transformar a vida deste povo em uma vida muito difícil. E quando nós lemos no capítulo número 2, nós podemos perceber que aquele povo, em meio à dificuldade que se encontrava, aquele povo, em meio à opressão que ele se encontrava, eles se lembraram que tinha um Deus. Eles se lembraram que havia um tal de Abraão, que Deus havia dito que através dele ele construiria uma grande nação. Mas esta nação que era suposto que fosse grande encontrava-se aprisionada. Então a Bíblia diz que aqueles homens começaram a orar, aqueles homens começaram a buscar a Deus, aqueles homens começaram a buscar mecanismo de poder superar a dificuldade em que eles se encontravam. Então aí a Bíblia diz que um certo jovem, uma criança nasce apesar das dificuldades que haviam sido traçadas para o nascimento desta criança. A Bíblia nos mostra que essa criança nasce, esta criança nasce, essa criança cresce e chega um dia esta criança começa a ter consciência de que o seu povo estava sofrendo. Esta criança, nós já estamos a falar de Moisés. Chega um dia, apesar de Moisés ter crescido no palácio de Faraó, chega um dia que Moisés, ele tem a consciência da sua identidade. Chega um dia que Moisés começa a saber quem ele era. Chega um tempo que Moisés começa a sentir as dores do seu povo. A Bíblia diz que um certo dia Moisés não aguentou suportar, mas não suportou a dor de ver um dos seus irmãos a ser castigado, a ser oprimido por um israelita, por um egípcio. A Bíblia diz que Moisés levantou-se furioso contra este egípcio e o matou. E este ato obrigou com que Moisés pudesse sair, obrigou com que Moisés fugisse do Egito. E quando nós lemos no capítulo número 3, após vários anos, nós podemos perceber que após de Moisés sair do Egito, ele estava em Midian. A Bíblia diz que num belo dia Moisés saiu para apacentar as ovelhas do seu sogro. E é daqui onde nós queremos começar a ministrar a nossa palavra. A Bíblia diz que Moisés, ele saiu para apacentar as ovelhas do seu sogro. Talvez aquele dia fosse mais um dia para Moisés. Talvez aquele dia fosse mais um dia rotineiro das atividades de Moisés. Mas naquele dia Deus havia preparado alguma coisa para mudar não só a vida de Moisés. Deus havia preparado alguma coisa para mudar a vida de Moisés, como também a vida do
seu povo. A Bíblia diz que no capítulo número 1, no capítulo número 3, versículo número 1, diz que enquanto Moisés apacentava as ovelhas do seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, versículo número 2, o anjo do Senhor apareceu a Moisés através de uma sarça ardente. Então Moisés, ele enxerga uma visão, e quando Moisés enxerga a visão, ele deixa as ovelhas em que estava apacentando e diz para si mesmo: aproximar-me-ei para contemplar esta visão maravilhosa. A primeira coisa que nós aprendemos no dia de hoje é essa: é que Moisés, ele não amou as ovelhas do seu sogro, ele colocou as ovelhas do lado porque sabia que as ovelhas não eram suas. Então ele se aproximou daquela visão que ele tinha, porque possivelmente dentro daquela visão ele encontraria o propósito da sua vida. Moisés sabia que apesar de estar a apacentar as ovelhas dos outros, ele precisava de um propósito para a sua vida. Então quando ele vê a visão que ele viu, ele não se apega às ovelhas, ele não diz: não vou me aproximar daquela visão porque eu tenho ovelhas aqui comigo. Não, ele deixa as ovelhas e se aproxima daquela visão. Quantas vezes, amado irmão, eu e você deixamos de nos aproximar a Deus porque estamos agarrados às coisas que estão ao nosso lado, que às vezes não são nossas, que às vezes não são nossas. Nós nos apegamos a essas coisas e negamos de nos aproximar a Deus. Mas a Bíblia diz que Moisés não se apegou àquelas ovelhas, ele aproximou-se diante de Deus, ele aproximou-se diante da visão em que ele enxergava, porque ele tinha o desejo de alcançar um propósito para a sua vida. E quando Moisés estava se aproximando diante daquela sarça, a Bíblia nos diz no versículo número 5 do capítulo número 3 do livro de Êxodo, que uma voz saiu do meio da sarça e disse para Moisés: Moisés, para onde tu estás? Moisés, para onde tu estás? E tira as sandálias, porque a terra em que tu estás para pisar é terra santa. E nós podemos perceber que quando Moisés chegou num lugar específico em que Deus queria falar com ele, Deus lhe responde: Moisés, para por aí. Nós podemos lembrar que quando Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, quando ele chegou num lugar específico onde Deus queria com que ele estivesse, Deus revelou-se para Jacó através do sonho. A Bíblia diz que Deus disse para Moisés: Moisés, para onde tu estás? Retira as sandálias, porque a terra em que tu estás para pisar é terra sagrada. A questão é: o que aquelas sandálias que Moisés possuía significavam? O que aquele ato de tirar as sandálias para Moisés significava? Ou melhor, o que aquelas sandálias que Moisés tinha significavam para ele? Eu quero te dizer, amado irmão, que quando Moisés se encontrou com Deus, Deus obrigou a Moisés a renunciar a alguma coisa. Deus obrigou a Moisés a tirar alguma coisa. Então aquele que quer caminhar com Deus, aquele que quer caminhar com o grande eu sou, aquele que quer caminhar com Deus Todo-Poderoso, aquele que quer caminhar com o conhecedor de todas as coisas, aquele que quer caminhar com o fazedor de todas as coisas, é obrigado a renunciar a alguma coisa. Nós podemos talvez questionar o que aquelas sandálias significavam para Moisés. Talvez aquelas sandálias que Moisés tinha eram as últimas lembranças que ele tinha do Egito. Talvez aquelas sandálias que Moisés tinha uma ligação muito forte com o Egito. Mas quando Deus olha para Moisés e diz: Moisés, para onde você está? E retira as sandálias. Deus não perguntou a Moisés onde você encontrou as sandálias. Deus não perguntou a Moisés como você encontrou as sandálias. Mas porque Deus é santo, ele olhou para Moisés e disse: Moisés, para onde você está? E tira as sandálias. Só assim poderás aproximar para mim. Só assim poderás falar comigo. Se retirar as sandálias que você tem. Quantas vezes, amado irmão, você nega de retirar as sandálias? Quantas vezes, amado irmão, você nega de retirar a imundície? Quantas vezes, amado irmão, você nega de renunciar o pecado para se aproximar a Deus? Mas a Bíblia diz que Deus disse para Moisés: Moisés, retire as sandálias. Para onde você está? Retire as sandálias. Só depois de retirar as sandálias, Moisés aproximou-se para Deus. Para dizer o quê?
aquele que quer se aproximar diante de Deus deve retirar as sandálias. A Bíblia diz que os meus ouvidos não estão tampados, as minhas mãos não estão encolhidas, mas o pecado que está em vós é que coloca uma barreira entre mim e vós, para dizer que enquanto Moisés ainda estava com as sandálias, não poderia se encontrar com Deus. Enquanto Moisés ainda calçava as sandálias, não poderia aproximar no lugar em que Deus queria com que ele estivesse. Para dizer que enquanto você não renunciar ao pecado, enquanto você não renunciar ao seu estilo de vida que não agrada a Deus, enquanto você não renunciar aos seus hábitos que não agrada a Deus, você não pode chegar onde Deus quer que você chegue. Deus pediu para Moisés renunciar a alguma coisa. Deus disse para Moisés: Moisés, tira as sandálias. E Deus está dizendo para ti através desta ministração: tire as sandálias, porque Ele tem um propósito para a sua vida. Ou seja, Ele quer se revelar para ti. Aquele ato de tirar as sandálias de Moisés estava abrindo espaço para uma revelação maior de Deus. Estava abrindo espaço para uma comunhão maior com Deus. Então, se você quer ter uma comunhão maior com Deus, se você quer ter uma maior revelação de Deus em sua vida, você é obrigado, você é desafiado a tirar as sandálias, porque aquele que quer se aproximar diante de Deus deve ser santo. A Bíblia diz: sede santos, como também é santo aquele que vos chamou. E quando nós lemos no versículo de número 9, a Bíblia diz para Moisés, Deus diz para Moisés: o clamor do meu povo tem subido para mim, e tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. O que nós aprendemos com isso? É que Deus, Ele olha para o seu povo, perceba? É que Deus, Ele olha para os seus. É que Deus escuta a oração dos seus. Deus diz para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo, para dizer que não importa a situação em que você está, tenha consciência de que Deus te ouve. Tenha consciência de que Deus te escuta. Mas para que alguma coisa possa acontecer na sua vida, tens que lembrar no versículo de número 5 que Deus disse para Moisés: Moisés, tire as sandálias. E quando Deus diz para Moisés: Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo, Moisés, eu vejo o sofrimento do meu povo, Deus queria comissionar a Moisés. Deus queria dar um trabalho para Moisés. Deus queria dar uma tarefa para Moisés. E nós lemos no versículo de número 8, número 10, a Bíblia diz que Deus diz para Moisés: Moisés, agora vem para mim, que eu te enviarei a Faraó. Vem para mim, agora vem para mim. Quando nós lemos no versículo 5, a Bíblia diz que Deus diz para Moisés: Moisés, para, tira as sandálias. E quando nós lemos no versículo número 10, a Bíblia diz que Deus diz para Moisés: agora vem para mim, que eu te enviarei a Faraó. Para ver que depois de Moisés se santificar, é que Deus comissionou a Moisés. Não há trabalho sem santificação. Não há serviço a Deus sem santificação. Aquele que não se santifica não está em condições de servir a Deus. Eu estou dizendo, amado irmão, quando nós lemos no versículo 5, Deus diz para Moisés: Moisés, para onde você está? E quando nós lemos no versículo número 10, depois de Moisés ter retirado a sandália, Deus disse para Moisés: Moisés, agora vem, que eu te enviarei para Faraó. Eu te enviarei a Faraó para que possas libertar o meu povo. Eu quero te fazer perceber uma coisa aqui. Moisés ia para o Egito não só para libertar o povo, mas também para libertar a si mesmo. Como? Moisés saiu do Egito como um fugitivo. Moisés saiu do Egito como um criminoso. Moisés saiu do Egito enquanto havia uma sentença de morte para ele. Mas depois dele se santificar, ele é desafiado por Deus a voltar para o Egito para afrontar aquele que queria lhe matar, Faraó, para afrontar aquele que estava oprimindo o seu povo. Estou dizendo que coisa, meu irmão, quando você se santificar, quando você se entregar a Deus, largar a imundícia, Deus vai te comissionar em primeiro lugar para que você volte diante do seu inimigo e limpe o seu nome. O nome de Moisés estava sujo. O nome de Moisés estava associado ao crime que ele havia cometido. Mas quando ele decidiu tirar as sandálias, quando ele se aproximou diante de Deus, Deus comissionou a Moisés para que ele fosse limpar o seu nome.
A segunda coisa, Deus comissionou a Moisés para que ele fosse libertar o seu povo, para dizer que se você retirar a sandália, você será o salvador dos seus. Você será o meio que Deus vai usar para a salvação dos seus. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, no livro de Atos, capítulo número 16, a Bíblia diz que Deus disse que Paulo disse para aquele senhor, que Paulo disse para aquele guarda, disse: ei, aquele guarda perguntando para Paulo: o que farei, pois? A Bíblia diz que Paulo disse para aquele guarda: crê no Senhor Jesus, que serás salvo tu e a tua família. Então, se você retirar as suas sandálias, você será um mecanismo de salvação para a tua família. Mas uma coisa me alegra no Moisés, é que Moisés não era um homem soberbo. Moisés não era um homem que confiava muito em si. Então Moisés, ele se aproxima diante de Deus no versículo número 11. Ele disse: Deus, quem sou eu para que vá lá e liberte este povo? Quem sou eu, Deus, para que vá lá e tire este povo das mãos de Faraó? Quem sou eu? Moisés entendia que ele não tinha capacidade de libertar aquele povo. Moisés sabia que ele não era suficientemente instruído para libertar aquele povo. Moisés sabia que ele não era suficientemente preparado para libertar aquele povo. Lembra de que Jesus disse: sem mim nada podes fazer. Amado irmão, você não é suficientemente preparado para fazer o que quer que se faça na casa de Deus. Moisés, ele tinha essa consciência. Moisés não se deixou levar pela emoção de estar a falar com Deus. Moisés manteve a sua consciência no lugar. Moisés manteve o seu coração no lugar. Então Deus, olhando para a humildade de Faraó, ele diz: ei, Moisés, quando Deus olhando para a humildade de Moisés, então Deus diz: ei, Moisés, não se preocupa, Moisés, porque eu certamente estarei contigo. Encontramos aqui a segunda lição do dia. Ei, se você manter a sua posição de humildade, certamente Deus estará contigo. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. E Moisés permaneceu na humildade. E Moisés, depois ele diz para Deus: ó Deus, e se eu chegar lá dentro daquele povo que tu me mandas? E se eu chegar dentro daquele povo que tu me envias, e eu disser que Deus do vosso Pai me enviou a vós? E se ele me perguntar: quem é esse Deus? Qual é o nome dele? O que direi a vós? Então é que Deus começa a se revelar para Moisés. Então Deus começa a falar a mostrar grandes revelações para Moisés. Então Deus disse para Moisés: Moisés, dirás para ele que o eu sou me enviou a vós. Pela primeira vez, Deus falando o seu nome, diz: Moisés, dirás àquele povo que o eu sou me enviou a vós. O eu sou me enviou a vós. A pergunta é: eu sou o quê? Eu sou quem? Deus estava dizendo para Moisés, em primeiro lugar, que ele é Deus, que é suficiente para Moisés. O eu sou me enviou a vós. O que Deus estava dizendo? Ele vai dizer: Moisés, vai dizer que a resposta do problema em que vocês estão enfrentando chegou. Ou melhor, a resposta do problema em que vocês estão passando me enviou a vós. Deus estava dizendo para Moisés que ele é tudo em todos. Então ele diz: eu sou o que você precisa. Eu sou aquilo que você necessita. Deus estava dizendo para Moisés que ele era aquilo que Moisés precisava. Deus estava dizendo para Moisés que ele era aquilo que aquele povo necessitava. E Moisés, numa primeira fase, pode não ter entendido isso. Mas quando nós começamos a olhar para as 10 pragas que Deus mandou para Faraó, para o Egito, nós podemos ver a confirmação, ou melhor, a afirmação de Deus, a afirmação da personalidade de Deus, a afirmação do poder de Deus. Quando nós começamos a analisar a primeira praga em que Deus manda para o Egito, ele transforma água em sangue. Deus estava dizendo para Moisés, Deus estava dizendo para os israelitas, Deus estava dizendo para Moisés e para os israelitas que eu sou a água viva, que a água do rio Nilo não é suficiente para saciar a vossa sede. Deus estava dizendo que a água do rio Nilo não era suficiente. A água do rio Nilo, ela poderia um dia passar
passar, um dia poderia secar, mas Deus era a água que, melhor, Deus era a água que aquele povo precisava para beber. Então a Bíblia diz que todas as águas do Egito se transformaram em sangue, mas aquele povo não ficou sem água para beber. Aquele povo não ficou com falta de água para banhar-se. Aquele povo, os israelitas, não ficaram com falta de água para continuarem a desenvolver as suas atividades. Deus estava dizendo para Moisés: ó Moisés, eu sou a água viva. Vai dizer aquele povo que a água viva me enviou a vós. Então ele manda a primeira praga. E Deus não para por aí. Ele manda a segunda praga e a terceira. A segunda praga, a praga das rãs. A terceira praga, a praga das moscas. Deus estava dizendo para Moisés, estava dizendo para o seu povo, estava dizendo que ele era o único Deus que subjuga todos os falsos deuses. Lembramos, amados irmãos, que enquanto os egípcios adoravam ao Deus Ra, enquanto os egípcios confiavam em tal de Ra, Deus envia as rãs para que possam castigá-los. E quando nós lemos no versículo de número 8, no versículo de número 9 do capítulo número 8, nós encontramos a afirmação da soberania de Deus. Nós encontramos a afirmação do poder de Deus. Então o Senhor disse para Moisés e Arão que ele era o único Deus. O Senhor disse para Moisés e para Arão que ele era o único Deus que subjugava todos os outros deuses. Deus disse para Moisés que ele era o único Deus que poderia subjugar aqueles outros deuses. Deus disse para Moisés que ele era o único Deus que poderia subjugar aqueles deuses. Então quando Deus ele manda as rãs para os egípcios, ele estava mostrando aos egípcios que as suas crenças eram falsas. Ele estava mostrando aos egípcios que as suas crenças eram nulas. Ele estava mostrando aos egípcios que a confiança em seus deuses era nula. E quando nós vemos a quarta e quinta praga, a praga das moscas e a praga das pestes nos animais, Deus estava dizendo para os egípcios, estava dizendo para Moisés que ele é o justo juiz, que faz distinção entre o justo e o ímpio. O que eu quero dizer com isso? É que enquanto os egípcios eram apoquentados pelas moscas, enquanto os egípcios, os seus animais eram apoquentados pelas pestes, Deus manteve firme, manteve seguro os animais do povo de Israel, para dizer que Deus estava dizendo que ele era um justo juiz, que distingue o ímpio do justo. E na sexta praga que Deus mandou para aquele povo, a praga das úlceras, Deus estava dizendo para o seu povo que ele era o Deus da cura. Que ele era o Deus da cura. Enquanto os egípcios padeciam enfermidade na sua carne, o povo de Deus estava sendo guardado. O povo de Deus estava sendo poupado. Por quê? Porque ele é Deus que cura. E quando nós verificamos na sétima e oitava praga, a praga do granizo, ou melhor, na sétima praga, a praga dos granizos, Deus estava afirmando o seu poder. Ele estava mostrando que ele é todo poderoso. Ele estava mostrando que ele é aquele que é em si mesmo. Ele é o detentor, ele tem o domínio sobre todas as coisas. E quando nós olhamos a oitava praga, a praga dos gafanhotos, Deus estava dizendo para aquele povo que ele é o único Deus, o provedor do sustento para a sua criação. Enquanto aquele povo, os egípcios, estavam sem alimento, enquanto aquele povo, os egípcios, estavam sem algo para comer, os israelitas tinham algo para comer. Os israelitas ainda tinham pão, os israelitas ainda tinham trigo. Por quê? Porque Deus estava afirmando que ele é exatamente aquilo que eles precisavam para superar a dificuldade. Mas quando chega a nona praga, a praga das trevas, Deus estava procurando mostrar que ele é a luz do mundo. Por quê? Porque enquanto o Egito, enquanto a terra do Egito toda ela estava escura, o povo de Deus tinha luz.
ele era a luz para aquele povo, que Deus era a luz do mundo. Aquele que estava com ele permanece na luz, mas aquele que não tem Deus permanece na escuridão. Deus estava afirmando que ele era a luz que aquele povo precisava, que ele era a luz que você precisa, que ele é a luz que o mundo precisa. Então, porque os egípcios não tinham Deus, porque os egípcios não queriam se render a Deus, ficaram na escura. Mas aquele povo que tinha Deus ficou na luz, para dizer que se vocês se entregarem a Deus, vocês estarão na luz. Mas quando chega a última praga, a praga mais temida, a praga que mudou tudo, a praga da morte dos primogênitos, Deus estava se revelando como o grande juiz que julga as causas do seu povo, o grande juiz que decreta a sentença correta para o seu povo. Porque depois daquela praga, Faraó se dobrou diante de Deus. Quando o Faraó se dobra diante de Deus, os seus deuses também se dobraram diante de Deus. Alguns teólogos dizem que o nome de Faraó tem lá algum sufixo que mostrava que Faraó era tido como um Deus dentro do seu povo. Então, quando Faraó se dobra, o rei quando se dobrava, todas as divindades que Faraó representava estavam se dobrando diante do grande juiz. Todo o castigo, ou seja, toda a opressão que aquele povo havia padecido, Deus estava julgando naquele momento. Sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que você precisa para que os seus problemas sejam resolvidos. Enquanto as pessoas padecem e saem da presença de Deus, tu deves tomar uma posição, tu deves tomar uma atitude diferente. Enquanto as coisas forem difíceis, aproxime-se diante de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é aquilo que você precisa. Porque Deus é a resposta que você precisa. Moisés talvez ele não tivesse entendido quando Deus lhe disse, no versículo 14 do capítulo número 3, eu sou, me envia a vós. Talvez Moisés saísse daquele lugar com muitas dúvidas. Talvez Moisés saísse daquele lugar com muitas inquietações. Mas quanto mais Moisés ia caminhando com Deus, quanto mais Moisés ia se relacionando com Deus, Moisés chegou à consciência de que Deus era tudo que ele precisava. Então a Bíblia diz que um certo dia Moisés chega para Deus e diz, Deus, eu já vi muita coisa. Deus, eu já vivi muita coisa. Mas falta uma coisa para que eu esteja completo. Falta uma coisa para que eu esteja completo, Deus. Eu quero ver a tua face. Eu quero ver a tua face. Chega um dia que Moisés diz para Deus, oh Deus, se o Senhor não for comigo, eu nem para frente nem para trás irei. Porque Moisés sabia que Deus era tudo que ele precisava. Eu estou dizendo para ti que Deus é tudo que você precisa. Que Deus é a resposta do problema que você está passando. Eu estou dizendo que Deus, Ele é a cura para a doença que você tem. Eu estou dizendo que Deus, Ele é a salvação para o teu problema financeiro. Eu estou dizendo que Deus é a salvação para a crise familiar que você está vivendo. Eu estou dizendo que Deus é a salvação para a tua crise ministerial. Eu estou dizendo que Deus é a salvação para tudo na sua vida. É por isso que Ele diz para aquele povo, eu sou o que sou. Eu sou o Deus suficiente. Aquele que está comigo não terá falta de nada. Então, amado irmão, eu quero te convidar hoje, você, a se aproximar diante de Deus. Eu quero te convidar diante de Deus, você a se atirar nas mãos de Deus. Eu quero te convidar no dia de hoje, você a se entregar em intimidade, em amor com Deus. Porque Ele é o grande eu sou. Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Moisés, quando Deus diz para ele, Moisés, vá, que eu enviarei um anjo à tua frente. Moisés, ele puxa a cadeira e senta, disse, Deus, nós nem para frente, nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, não iremos se o Senhor
não for conosco. Porque Moisés já havia entendido que Deus era tudo que ele precisava. Então entenda, amado irmão, Deus é tudo que você precisa. Então se renda a Ele. As 9 pragas que Deus mandou para o Egito, Ele estava mostrando a sua graça sobre aquele povo, sobre os egípcios. Mas porque eles não quiseram se render à graça, Deus manifestou o juízo. Amado irmão, a graça de Deus, ela sempre existe. A graça de Deus, ela sempre existirá. Mas chega um dia que Deus substitui a sua graça pelo seu juízo. Então estou dizendo para ti, renda-se diante do Deus Todo-Poderoso. Estou dizendo para ti, entregue-se diante do Deus Todo-Poderoso, para que o juízo de Deus não venha sobre si. Renda-se. Quando Faraó rendeu-se muito tarde. Rendeu-se no momento do juízo, enquanto ainda devia render-se no tempo da graça. Então estou dizendo para ti, renda-se diante da graça e segura a mão de Deus e caminhe com Ele. Nós queremos nos aproximar diante de Deus. Eu sei que o mundo que nós estamos a viver agora, estamos num momento muito difícil, principalmente com essa pandemia que nós estamos a vivenciar. Esta pandemia tem causado muitos problemas, tem causado desempregos. Esses desempregos, em contrapartida, têm causado desestabilidade dentro das famílias. Mas eu quero que você, em meio a todo esse contexto, não fique perturbado. Não fique perturbado. Agarre-se diante de Deus. Sabe por quê? Porque Ele é o eu sou. O eu sou, Ele é o que você precisa. Ele é o que você precisa. Então renda-se diante dele e segure nas mãos dele. Nós agora queremos orar. Queremos nos aproximar diante de Deus, para que Deus Ele possa operar em nós alguma coisa poderosa. Feche seus olhos, vamos juntos orar. Bom Deus, bom Pai, a sua palavra foi aqui ministrada. O meu pedido nesta hora, Deus, é que o Senhor possa tocar o coração da pessoa que ouviu esta palavra. É que o Senhor possa renovar o coração da pessoa que ouviu esta palavra. É que o Senhor possa transformar a vida do irmão que ouviu esta palavra. Seja o Deus a resposta da dificuldade que o meu irmão está passando. Seja o Deus a cura da doença que ele está passando. Seja, meu Deus, a salvação do problema em que estamos passando. Pois Tu és o grande eu sou. Tu és o Deus que nos é suficiente. Não precisamos acrescentar mais nada. Aliás, o Deus, quando aquele povo perdeu a consciência de que o Senhor era o Deus suficiente para eles, quando eles fizeram aquele bezerro, a Bíblia diz que o Senhor subjugou aquele povo, porque ele não teve consciência de que o Senhor era tudo para eles. Então o Senhor permite que cada um de nós possamos ter a consciência de que o Senhor é suficiente em nossas vidas. Nós te damos, Senhor, hoje, para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.
Thank you.